Olá, no podcast passado eu deixei muita coisa mal explicada. No final ainda coloquei alguns assuntos que não foram expostos naquele podcast por conta de eu não poder contar tintim por tintim, né? o que eu presenciei. Mas tem uma coisa que eu quero acrescentar, eu coloquei depois escrito na descrição do podcast passado, mas eu vou falar aqui. Porque eu falei sobre não poder transferir a experiência, né? Mas eu estava me referindo ao despertar da singularidade, ser intransferível. Porque tudo é único, cada singularidade é única e cada uma tem suas próprias responsabilidades sobre si. Cada singularidade tem que despertar em si, entendem? Então essa responsabilidade é intransferível, foi isso que eu quis dizer, é uma coisa individual. Mas não que nós não podemos passar informação para outra singularidade. Claro que a gente pode, porque eu já expliquei várias vezes sobre a conexão, que somos um, existe uma teia cósmica e pela conexão se passa a informação. Mas isso não tira a responsabilidade que cada singularidade tem de captar essas informações, de utilizar essas informações, de passar essas informações, coisas desse tipo. Senão não faria sentido o todo se fragmentar para viver experiências, entendem? Não faria sentido se não houvesse uma responsabilidade individual. Então nós passamos por processos e em alguns momentos são dolorosos, mas você pode vencer essa etapa da dor. Você não precisa passar por processos na dor, no sofrimento, que eu quero dizer, entendeu? Porque, como é que eu posso dizer? Desafios vão existir. Desafios vão, diferentes uns para os outros. Cada um vai ter os seus próprios desafios. E mesmo que os desafios sejam como os meus, como eu falei, nem todos, eu me lembro que eu falei para vocês não se preocuparem, não ficarem com medo de expandir a consciência, porque nem todos são parecidos com os meus, os processos de outras pessoas que eu já andei vendo, mas a maneira como a gente encara, veja que eu também falei, que aqueles desafios que eu mostrei que podem ter assustado algumas pessoas, para mim é natural, eu falei isso, né? Para mim é normal, para mim é natural, eu falei. Por quê? Porque porque o nível de força que eu já adquiri não somente torna aquilo suportável, como já começa a não ser doloroso, sabe? Mas claro que às vezes vão surgir outros que podem ser diferentes, como que quisesse provocar uma dor, entende? Mas no caso, como eu já sei lidar com todos os desafios que eu já passei na vida inteira, desde a infância, adolescência, outras fases mais difíceis, né? E agora, nesse despertar de 4 anos para cá, como eu falei que houve uma diferença, né? Que desde a infância eu passo por processos, mas de 4 anos para cá houve um processo diferente, onde houve muita movimentação no campo mental e de como é que eu posso dizer, de visões, né? E de uma série de coisas assim. Então em mim já ocorreu uma neuroplastia em que eu estou fortalecida o suficiente para não só passar por esses desafios de forma em que eu venço com facilidade os momentos dolorosos, certo? Eu encaro de forma diferente, inclusive emoções que eu sentia antes, eu já não
eu já tenho um domínio sobre elas. E, inclusive, por isso que eu, no podcast passado, eu cheguei, se eu devo ser anormal, eu falei assim, né? Eu não quero causar uma má impressão, porque às vezes, quando a gente chega a um certo nível de fortalecimento e capacidade de lidar com a mente, com as próprias emoções, com os desafios da vida, de uma forma a não sofrer e a encarar com naturalidade esses desafios e não se emocionar por coisas que as pessoas costumam se emocionar, isso pode causar uma impressão estranha, uma impressão nas pessoas onde a gente parece assim... Ai, meu Deus, como eu vou explicar isso? Pode parecer que eu sou... Pode dar uma impressão de frieza, mas na verdade não é isso, entende? É como se eu tivesse um controle sobre as emoções de forma que me fez perder um pouco da noção do que a maioria sente, sabe? E por isso que eu... por isso que eu estranhei a cena que eu vi, certo? E não por eu não ser humana, mas por eu já ter adquirido esse fortalecimento diante das coisas e eu disse que foi bonito, foi belo ver a união, sabe? A comunidade unida e as pessoas assim se emocionando, se sensibilizando, mas entende, eu falei também do perigo disso, entendem? Porque muitos ali, pode até ter acontecido de alguns estarem doando o que não podiam, entende? Alguns ali podiam estar doando para ela o que não estavam exatamente podendo, mas pelo fato de estar envolvida, eles estarem envolvidos naquela bolha que se formou de emoção, eles doaram às vezes, às vezes você tem uma pessoa muito próxima que está precisando daquilo, até para comprar um remédio e tal, e você no momento emocional, você pega o dinheiro que poderia ser, nem se lembra do remédio que era para comprar para aquele familiar, e dá para aquela pessoa, porque você viu aquela pessoa se sentir feliz, e você quer participar daquela bolha de felicidade, de emoção. Entende onde eu quero chegar? Então, por um lado existe uma beleza da doação por amor, entendeu? Mas na verdade não era amor, era emoção. Existe uma diferença entre amor, aquele amor que os seres do extrafísico tentam ensinar a nós, a termos, certo? E a emoção. Existe uma diferença. A emoção faz parte, entende? A paixão faz parte. Mas elas devem existir para colaborar com o amor, entende? E não para enfraquecer a gente diante do amor. E não para enfraquecer a gente diante das coisas da vida. Entendem? Que às vezes você deixa como esse exemplo que eu dei, de pegar o dinheiro que você tinha para aquele remédio que você precisava, ou que o seu parente, ou seu amigo, ou seja lá quem for, que você podia, que esteja mais próximo de você, que esteja mais sob sua responsabilidade, digamos assim, entende? Porque está mais próximo, é algo que está mais ligado, que a vida trouxe mais para você como uma responsabilidade, seja kármica, seja de que for, certo? Que exige sua atenção, e você não lembrou daquilo porque você estava envolvido, arrastado por emoções. É isso onde eu quero chegar. Então eu fui muito rápida na explicação, porque eu fiquei muito preocupada com o que eu estava expondo da pessoa, mas na verdade está exposto em vídeo. Ela é conhecida, mas ela deixou exposto em vídeo, tá lá. Então por que eu estava preocupada em expor? Talvez pelo comentário que eu estou fazendo e talvez isso fosse afetá-la, né? Então, realmente, isso eu não quero expor, eu não quero afetar, eu não quero causar um constrangimento ou sei lá, sabe? Um julgamento alheio em relação à pessoa. Então, é nesse sentido que eu não quero expô-la. Mas expor por exposição, ela mesma já está expondo lá a emoção dela, toda a reação, entende?
E eu acho, sim, que teve um lado positivo naquilo. Claro que teve. Inclusive para ela, que estava precisando comprar uns aparelhos tecnológicos para ajudar aos outros no futuro, melhorar o desempenho da atividade dela, que é uma atividade de ajuda também, certo? Então foi positivo para ela, inclusive, certo? Mas será que foi para todos que estavam ali entregando dinheiro? Aquela que queria até dar R$1.000, será? Se bem que ela teve consciência de não dar, né? Porque ela viu que não podia. Então ela teve controle sobre as emoções, né? Sobre as emoções, nesse caso. Então, eu até falei sobre o gatilho da emoção, que deve ser usado com cuidado e tal, mas eu digo uma coisa a mais que eu quero acrescentar nesse sentido. Por que foi efetivo o gatilho da emoção ali? Porque foi íntegro, foi sincero, foi verdadeiro. Ela não estava fingindo, ela estava realmente emocionada e emanou aquela emoção. E foi a emanação dela que foi o gatilho, entendem? Então ela estava envolvida também na situação. A integridade dela foi essa. Ela estava envolvida na situação. Aquilo foi uma emanação legítima. É muito diferente de você usar o gatilho da emoção usando a sua razão para atingir alguém nesse ponto. Entende? Isso aí é forçação de barra. Isso não é integridade. Às vezes a pessoa acha que é íntegro por um simples motivo. Eu estou fazendo isso pelo bem da pessoa. Mas isso não deixa de ser uma manipulação quando você não está envolvido naquela emoção, entende? Quando você não está envolvido naquela situação, você está manipulando. Mesmo que você tenha uma boa intenção. A sua manipulação é, por exemplo, paterna e materna. Né? Porque você se sente na obrigação de responsável por aquela criança que não consegue lidar com a vida direito. Então, como eu já expliquei a experiência do gatinho, voltem aí em podcasts passados, a experiência do gatinho preso, certo? Aí no caso, o gatinho não tinha tanta consciência, então você tem uma consciência superior ao gatinho, então você tinha a responsabilidade sobre o gatinho, então você podia usar gatilhos sobre o gatinho. Então nesse caso, até usar o gatilho da emoção seria íntegro. Mas será que sobre o outro ser humano, você sabe até que ponto o outro ser humano está mesmo inconsciente para que você use esse gatilho? Entende? Para que você use gatilhos em cima do outro ser? Então é isso que você tem que atinar quando você for usar, sabe? Até para fazer um bem, você tem que ter responsabilidade para usar esses gatilhos. É nesse sentido que eu quero dizer. Então você pode ter a integridade de ter boas intenções. Mas você também tem que começar a atinar para uma coisa. Para isso que eu acabei de explicar. Será mesmo que isso que você está usando está sendo sobre alguém que está inconsciente ao ponto de precisar da sua manipulação? Da sua ajuda forçada, entende? Então, a ajuda, ela traz uma desarmonia kármica também. Sabia disso? Você aprende isso nos estudos de constelação. Peraí, porque tá... Eu estou no celular e às vezes fica... Você pode aprender sobre isso na constelação familiar. Na constelação, ela explica. A constelação familiar... explica sobre existe a chamada lei da ajuda. Então, quando você ajuda alguém, você pode estar se envolvendo naquela energia da pessoa. E se você... então, você pode estar causando uma desarmonia energética entre vocês dois, entende? Entre você e a pessoa, entre você e o grupo, entre você, entende? Então, quando você se coloca na posição de líder, e de um líder que se sente na responsabilidade de manipular, que eu quero dizer manipular energias, manipular gatilhos mentais, né? Manipular mentes através de gatilhos mentais, você se sente no poder de fazer isso, certo? Saiba que você também está
se envolvendo em energias com outras pessoas. E você pode estar se envolvendo em desarmonias energéticas. E isso você angaria para você a desarmonia energética. Você se envolve com a desarmonia. Entende? Então você está se envolvendo em karmas. Você está atraindo karmas para você. E é por isso que muitas vezes, quando a pessoa começa uma prática de ajuda ao público, ela acaba ficando tão envolvida naquele processo, naquela atividade, que ela, se ela está fora da atividade, ela entra num tédio ou às vezes numa depressão e algo maior. Entende? Esse é um dos motivos que eu posso enxergar e posso passar para você aí que está me ouvindo. Mas isso não quer dizer que você não possa ajudar as pessoas por medo de se envolver em energias desarmônicas. Isso seria muito egoísmo, né? Egoísmo no sentido de pensar somente na sua singularidade, é isso que eu quero dizer. Porque a palavra egoísmo tem mais de um sentido. Mas você pode fazer isso somente, é como se fosse assim. Para você ser um líder dessa forma, você precisa estar preparado para isso. Preparada, certo? Para isso, para essa atividade. O que eu quero dizer? Quando você começa a se envolver dessa forma, ao ponto de você se colocar numa posição de usar gatilhos sobre mentes, certo? De usar de artifícios que possam parecer manipuladores e acabar angariando karmas, né, energias desarmônicas que estão ligadas a essas pessoas. Você precisa estar preparado para se desligar, para ter o seu autocontrole sobre as suas emoções, sobre a sua mente, sabe, sobre tudo sobre você. Então, geralmente os líderes são fortes, eles têm capacidade de lidar com muitos desafios, certo? E é para isso também que muitas luzes estão despertando, para serem líderes, certo? Não líder no sentido que a gente costumava conhecer, de criar bolinhas e separação. Além daquele líder mais antigo que liderava de uma forma a formar grupos que acabassem apoiando algo que era completamente voltado para ele próprio, que sobrava muito pouco para aquele grupo, né? É o que acontece no sistema da Matrix 1. Na Matrix 1 você encontra muitos chefes, a gente chama de chefe, né? Que são líderes que no final das contas ele está fazendo pouco para o público, ele faz mais por si, faz mais por uma questão de lucro pessoal. Isso é a Matrix 1, certo? Na Matrix 2 não, na Matrix 2, que é essa digital, entre outras situações, não somente digital, mas uma situação em que você, que é mais colaborativa, que não é tão competitiva e em que todos ganham, tanto o líder como as pessoas que estão colaborando naquela liderança, porque estão colaborando eles colaboram com o grupo inteiro, uns com os outros, entende isso? Isso é da Matrix 2, isso faz parte da Matrix 2, a não competição, a colaboração. E existirem líderes que estão muito mais envolvidos no grupo e que são colaboradores também, não são singularidades que juntam pessoas para poder adquirir um benefício próprio e muito pouco para o grupo. Isso aí pertence à liderança da Matrix 1. E também a questão da separação, né? Isso aí já é uma coisa que a Matrix 2 tem que prestar atenção. Porque estão se formando bolhas e eu estou percebendo que mesmo na Matrix 2 estão se formando bolhas, estão se formando caixinhas, estão se formando, né? Saem da caixa da Matrix 1 para entrar em caixinhas e está havendo muita separação ainda. Entende? E é isso que eu não quero participar, por isso que eu sempre falei, eu andei fazendo uma chamada, como eu falei, para os líderes, né? Eu falei até de uma forma um pouco
que causou estranheza, né? Mas a minha intenção era essa, era mostrar a unificação. Era mostrar que eles tinham a necessidade, eles precisam, né? Eles precisavam, mesmo que não soubessem, eles precisavam despertar mais para que não houvesse separação entre uma bolha e outra, sabe? Entre um grupo e outro. Para que não houvesse nem competição entre grupos, né? Porque na Matrix 1 existe competição até mesmo dentro do mesmo grupo. E na Matrix 2 eu estou notando que ainda existe uma certa competiçãozinha, porque tem muita gente que ainda não está desperta, mesmo o líder não está desperto o suficiente para entender a necessidade da unificação, certo? Então é para isso que eu andei fazendo a chamada aos líderes, porque eles precisavam atinar para essa separação que ainda estava acontecendo entre os grupos. Então naquele momento a minha função era aquela, sabe? Era aquela, mas eu vi que aquilo foi só um momento, sabe? E já foi o suficiente. Eu já chamei a atenção desses líderes. E eu não preciso mais fazer nada nesse sentido aí. Eu já fiz isso, certo? E agora nesse canal, o Elka na Rede, eu continuo o trabalho de expansão, mas ela é de uma forma mais geral, onde eu não me comprometo com certas tarefas como essa que eu fiz, da chamada aos líderes, né? Mas eu estou todo esse processo que eu estou passando é uma preparação para essas coisas. Então, isso que eu falei, que eu digo que parece anormal eu ter reações tão diferentes do vídeo que eu vi, né? É porque eu já estou num processo mais avançado, entendem? Eu não estou me tornando insensível. Se eu estivesse me tornando insensível, eu não teria capacidade de me comunicar com outras singularidades internamente e nem com o extrafísico internamente. Isso é sensibilidade, entendem? É sensibilidade extrasensorial, que é ainda superior. É uma capacidade que é humana, mas é uma capacidade que está além da mente e do corpo físico. Superior nesse sentido, entendem? Superior no sentido de exigir mais força da singularidade, exige mais força. Exige uma capacidade maior de lidar com as emoções, de lidar com os desafios da vida. Por isso eu estou passando por desafios maiores, onde eu recebo pressão de vários lados. Eu recebo, o desafio vem de todos os lados, é uma coisa assim, que não é uma coisinha, tipo assim, um desafio aqui, outro desafio ali, dando um tempo entre um e outro. Não, às vezes vem uma enxurrada de uma vez. E muitas vezes, algumas vezes acontece como eu já mostrei, entorpece a mente, você passa por um processo que parece uma loucura, mas aquilo eu estava preparada para passar. Porque eu sabia que era algo que eu precisava, o meu cérebro estava precisando passar por uma neuroplastia, certo? Então eu precisava passar por aquela espécie de aparente desequilíbrio, certo? Mental, entende? Mas era como amolecer do barro para que eu estivesse preparada para compreender certas coisas que são incompreensíveis para a maioria dos seres humanos. E claro, eu não posso deixar isso guardado para mim, não é para isso que é feito, né? Claro, de certa forma é para mim, para a minha singularidade, para que eu atue no planeta de uma forma efetiva e de uma forma mais... Eu não estou encontrando a palavra, mas talvez tenha ligação exatamente com isso que eu expliquei, que é a liderança, né? Mas aqui no Elka na Rede, eu quero que seja uma coisa mais livre, entendeu? Então eu não quero me sentir na posição de líder e tal, de uma comunidade, embora possivelmente surgirá uma comunidade aqui, mas eu não penso muito nisso. Eu estou pensando nesse sentido, nisso eu estou pensando mais no outro canal. Lá eu vou ser a líder, porque eu vou atuar com um nível de expansão num nível de expansão maior, mas sobre pessoas que estão no nível de expansão menor, precisando muito, assim, bem aquém mesmo, precisando muito daquela ajuda terapêutica, certo? Ou até de coisas mais simples, certo?
Por isso que lá eu estou fazendo um trabalho de line art e parece, às vezes, em algumas situações, vai ser uma tarefa bem simples mesmo, certo? Mas aqui não, aqui eu estou expondo o meu processo até para pessoas que já estão mais avançadas, que estão passando por processos também mais elevados e não estão entendendo o que está passando com o que está ocorrendo com elas. Então serve para isso também. Então é uma coisa mais livre, inclusive eu não vou estar aqui com tanta frequência como a outro, porque o outro é a minha profissão, né? E aqui eu não me sinto como vivendo uma profissão, eu estou simplesmente expondo no meu canal e pronto, é só isso. E sim, eu vou entrar em assuntos de expansão um pouco menor, porque eu quero também ajudar as pessoas que ainda estão no início da coisa, sabe? No início dos processos e também as pessoas que precisam de certas palavras de desenvolvimento pessoal, que eu vou colocar também aqui. Vai ser uma coisa muito geral, mas que tudo tem a ver com a expansão da consciência. Mas é diferente do outro canal, entendeu? O outro é bem específico e atinge um público específico, né? E atinge de uma forma também que eu não vou... como é que eu posso dizer? Eu imagino que aqueles processos que vão existir lá não vão ser para expansões maiores, entende? Por isso que quando a comunidade lá já estiver bastante grande e que eu que eu conhecer bastante os membros, eu vou saber perceber quando algum já está preparado para vir para esse canal e assim, né, eu vou fazer os convites, claro, para esse canal, vou fazer também grupos no Telegram, não grupos, eu já criei, né, os canais, criei 2, um para o lá, que eu ainda não fiz, ofereci a apresentação, e para cá, que eu já falei, tá até aí na descrição, o Telegram, certo, para quem quiser começar a receber informação por lá. Então, eu quero deixar também claro, não somente a questão da transferência de informação, como eu já expliquei, que ficou mal explicado no podcast passado, como também essa questão que eu também expliquei muito rapidamente, né, dessa questão do envolvimento emocional que pode surgir num grupo e aquilo sair arrastando as pessoas. E eu acredito que eu já tenha explicado aqui, né? E se não ficou claro, eu vou tentar acrescentar alguma coisa que possa deixar mais claro, né? Bem que já está na hora de eu parar aqui. Mas eu vou dizer algo mais. Os arrastamentos emocionais levam a gente a gente se envolver com situações em que você não está percebendo que está se envolvendo. Às vezes você está se envolvendo em algo que, no fundo, você nem concorda com aquilo ali. Mas você não está percebendo porque você está envolvido emocionalmente naquilo. Você se deixou envolver, daqui a pouco já estava ali naquela situação. E mais tarde, mais na frente, vai surgir um arrependimento porque a sua alma vai alertar você, certo? E tudo bem passar por essas coisas, faz parte, né, das coisas que a gente vive na 3D, nas experiências daqui, certo? Mas pode ser que aconteça algo que cause uma situação menos reversível, vamos dizer assim, certo? Menos reversível. Uma situação de drogas, por exemplo, né? Ela não é irreversível, mas até quando ocorre, quando você se livra daquela situação, você ainda fica com sequelas, entende? Sequelas que você com certeza preferia não ter, certo? Isso eu estou dando só um exemplo, mas existem vários outros, né, envolvimentos que podem causar danos, que mesmo que sejam reversíveis, podem ser constrangedores para você e podem causar outros problemas em você que você vai ter que sarar depois disso.
e que podem ser evitados se você começar a se fortalecer diante das emoções e se tornar mais consciente diante delas. Tipo, o que é que eu estou sentindo? Por que estou sentindo? Para que estou sentindo? Entendem? Ser conscientizar esse nível. E aí sim, se deixar envolver. Aí pode parecer muito mecânico e pode parecer também que você estava usando muito a razão sobre a emoção, né? Mas até para isso existe limite, o uso da razão. Peraí, deixa eu explicar isso melhor. A alma, ela tem uma sabedoria inerente nela. Tanto é que eu falei nesse podcast passado que as pessoas ficam querendo se sentir boas sem saberem que elas já são, que isso é inerente da alma delas. Eu falei algo assim, né? Então é isso onde eu quero chegar. Quando você age com a alma, quando você está além da mente do corpo físico, claro, usando a mente como ferramenta, é óbvio, para atuar aqui nessa dimensão, no seu próprio ego, no ego da sua singularidade, mas transformando o ego inconsciente em um ego consciente, que é o ego transcendido, então a mente aí vai estar sendo usada pela alma e não por um ego inconsciente. Entenda a diferença. Então a emoção vai estar fluindo com a sabedoria da alma. A alma está percebendo a emoção que está deixando fluir, entendeu? A paixão que está deixando ser vivida. O momento que você está escolhendo viver. Escolhendo, entendeu? Conscientemente viver. É muito diferente de você ser arrastado pela emoção alheia, arrastado por emoções de uma bolha que você passou a pertencer, de uma caixinha que você passou a pertencer, do momento que você se deixou envolver inconscientemente, sem a sua presença de alma, somente com seu ego não transcendido, somente com seu ego inconsciente, somente por uma força, às vezes, que vem do outro e não sua. E isso pode causar problemas coletivos, como aquele da época do nazismo, né? Problemas coletivos, em que faz mentes humanas fazerem coisas abomináveis, porque estão envolvidas numa bolha abominável de um nazismo. E olha que a gente sabe que já está surgindo aí, né, mentes que estão meio agindo de uma forma semelhante, né? Mas aqui não é assunto para isso não, pelo menos não é o que eu estou pretendendo aqui. Eu não estou me envolvendo em lutas, nesse tipo de coisa. Justamente o contrário, eu estou aqui fazendo um trabalho de unificação e de expansão da consciência. É algo que faz justamente o oposto disso. Eu quero papocar as bolinhas. Não que eu seja contra grupos. Os grupos são necessários, os líderes também. Mas a liderança e as bolhas e os grupos têm que agir de uma forma agora mais consciente. Ou seja, saber que o grupo está sendo formado por ressonância, certo? Mas que até essa ressonância tem que compreender, tem que perceber que é uma ressonância. Que é uma ressonância momentânea. Entender que é momentâneo. Porque se todos somos uma só consciência, aquela ressonância não pode ser eterna. Entende? Porque no final das contas, entenda, lá na consciência, nós já somos um, nós já estamos todos unidos. Nós agora já somos ela. Nós agora já estamos unidos na consciência. Apenas aqui na singularidade nós estamos sentindo a separação por ressonância. Em ressonância. Entende? Assim, no meio da separação por ressonância. É isso que eu quero dizer. Então, os líderes não podem ter a ideia de arrastar pessoas para formar um grupinho particular e fechado, como uma panelinha. Os líderes de hoje em dia, os líderes da expansão da consciência, que são conscientes, mais conscientes, mesmo que atuem na Matrix 2, porque, enfim, existem os níveis que podem ser suportados aqui na 3D, de atuação, a gente ainda atua na materialidade, então
É aos poucos que isso vai se desenvolvendo, então ainda existe a Matrix 2, né? Mas mesmo dentro dessa Matrix 2, os líderes precisam atinar para essa realidade de que eles não podem fechar o seu grupinho e competir com outros grupos. E sim, eles podem oferecer o que está no grupo deles para se unir a outros grupos e até devem fazer isso, né? Oferecer para que haja uma colaboração entre grupos. O que eu estou querendo dizer é que eles não precisam deixar de apresentar o que eles ressonam, entende? Eu quero tentar explicar melhor isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que mesmo que ele não concorde com o outro grupo, porque ressona diferente e não concorda com as ideias da outra bolinha, do outro grupo, eles não precisam entrar em lutas, em competição, eles só precisam apresentar, exponha para o outro grupo. É como se fosse assim, exponha as suas ideias, aquilo que você não está concordando com aquele grupo, certo? Mas não seja competitivo, não seja o que chamam de guerreiro, né? Guerreiro não no sentido de ser forte, mas no sentido de entrar em lutas, certo? É por isso que eu não gosto muito de usar o termo que muitos da expansão da consciência estão usando ainda. Não é bem da expansão, é da espiritualidade. Gostam de usar. Eu digo do espiritualismo, eu digo isso, porque eu estou separando, entendo, separando entre aspas, separando a ressonância, separando as bolhas. Aí é onde eu vou entrar a questão da liderança, nesse sentido aí, onde eu estou querendo chegar nesse momento. Eu estou separando o espiritualismo de expansão da consciência, porque eu estou vendo que muitos espiritualistas estão indo para extremos, como eu já expliquei em outros podcasts. Aí fica o extremo espiritualista e o extremo materialista. A expansão da consciência é justamente o contrário, ela une o materialismo ao espiritualismo, né? Ela une tudo, ela mostra que tudo é uma coisa só. Né? A expansão, o serviço de expansão da consciência é assim. Então, por isso que eu separo essas duas bolhas, do espiritualismo para o trabalho expansivo, consciencial. Mas o que eu tenho percebido é que dentro desse trabalho, as pessoas usam o termo guerreiros da luz. E então, eu não concordo com esse termo, entende? E é aí onde eu exponho, entende? Eu exponho a minha ideia, tanto para o espiritualismo, para quem está na expansão e que ainda está usando esse termo, e seja para quem for, que eu não concordo com este termo, porque incita a guerra, incita a ideia de guerra, embora não seja exatamente isso, mas para muitos está sendo. Por quê? Porque quando eles usam esse termo, que existe uma energia em torno dele, né? Eu sei que palavras são palavras, eu já expliquei sobre isso também, já entrei nesse assunto das palavras, mas as palavras são arquétipos, já até falei isso. Então, você pode, palavras são palavras, você pode usar uma palavra num sentido e no outro, e você pode modificar o sentido da palavra. Mas as palavras, grande parte das palavras já são arquétipos, porque elas têm energia que causam sensações, que causam modificações na mente humana, entendeu? Então, quando você usa determinadas palavras, vão ser gatilhos nas mentes. Então, é nesse sentido que eu não gosto de usar a palavra, esses termos, essas palavras guerreiros da luz, porque eu tenho visto que muita gente está tratando como guerra mesmo, porque ficam lutando contra o lado negro da força, vamos dizer assim. Isso é dualidade, gente. Isso é dualidade. O serviço de expansão faz o contrário, ele une, ele não separa. Ele integra, ele transmuta, entende? Ele não faz a guerra contra. Isso é o oposto da proposta da expansão da consciência. Então eu não vou usar o termo guerreiro da luz. Claro, todo mundo pode usar, mas eu não vou me deixar atingir por esse arquétipo. E eu aviso aos líderes que usam esse termo, que tome cuidado com o uso desse termo, porque é um arquétipo, entende? Eu estou apenas expondo uma ideia, mas não quer dizer que você precise seguir essa ideia.
Você pode ter um grupo que já lhe compreendeu tão bem, que entende que a palavra guerreiros da luz não é exatamente guerrear contra o lado mal, contra o materialismo, né? Que eles dizem, vamos guerrear contra o materialismo. Já ouvi isso, certo? Os guerreiros da luz vão derrubar o materialismo. Não, gente. A gente tem que integrar o materialismo. Integrar, entendeu? Trazer o materialismo para uma ideia mais ligada ao amor. Porque aqui na matéria a gente tem que viver o amor. É na matéria também. Foi para isso que a gente veio. A gente veio viver o amor na matéria. Veio estar na matéria, aprendendo a amar na matéria. Então não tem que ter guerra contra o materialismo, entende? Ao extremo materialismo deve haver uma conscientização, não é nem uma guerra, é uma conscientização ao extremo materialismo. Há uma integração desse materialismo, chamar para a consciência. É isso. Então, digamos, para poder, se eu quisesse modificar esse termo, né, modificar a intenção, seria como? Seria guerrear contra a inconsciência materialista. Mas eu vou dizer, mesmo assim, ainda não deve ser dito materialista, porque existe inconsciência também no meio do espiritualismo. Eu já vi muita inconsciência, certo? Então, a guerra é contra a inconsciência, não é contra o materialismo, nem contra o espiritualismo. É contra a inconsciência. Se você quer lutar, se você quer usar essa palavra, se você quiser usar essa palavra de guerra, se você quer se sentir guerreando, quer se sentir, se sinta, diga guerreiro da luz, mas contra a inconsciência, né? Contra a ausência da unificação, contra o que acaba tornando o termo guerreiro da luz meio inapropriado, impróprio, perde o sentido. Mas é importante você perceber que palavras são arquétipos. É importante, até mesmo para não ser arrastado por palavras. Entendeu? Saber o momento em que alguém está usando uma palavra como gatilho na sua mente, você ter consciência para perceber que aquilo é um gatilho e saber aceitar ou rejeitar aquele gatilho conscientemente, com a sua alma. Bom, eu acho que eu já deixei mais claro, né, algumas coisas do podcast passado e outras coisas que precisavam ser informadas. Eu sei que talvez fosse mais efetivo eu aparecendo em vídeo, mostrando minhas feições, meus trejeitos, talvez fosse mais efetivo, mas o fato é que para mim isso é mais rápido. Eu tô aqui, eu já estava dormindo e de repente acordei e eu vim com essa ideia de fazer isso. Eu peguei o celular e fiz, então para mim é mais prático, principalmente porque eu estou com os meus próprios desafios, né? Eu estou tendo que progredir na profissão que eu iniciei agora no outro canal, que é diferente das outras que eu tive antes. Então, esse trabalho aqui, por enquanto, pelo menos, vai ter que ser, né? Eu vou fazer dessa forma, digamos assim, não é que vai ter que ser, mas eu vou fazer dessa forma, mais em podcasts, em uma coisa mais rápida, em que eu posso chegar por fazer, sabe? Mas qualquer dia eu apareço só para matar a saudade de quem estiver sentindo falta da minha presença física, né? Física não, né? Porque eu não vou estar em presença física, eu vou estar no digital, mas assim, o meu aspecto físico, quem já estiver sentindo falta do meu jeito sendo exposto e etc. Então, um abraço fraterno, bem carinhoso e até o próximo vídeo.